Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Academia do Amor. E aqui nós vamos hoje trabalhar com você algo muito, extremamente importante. Você que está achando que se comunica bem, mas o seu olhar, o seu tom e o momento que você escolhe para falar, gente, estão destruindo a ponte emocional com quem você mais ama. Tem que tomar cuidado, viu? Tem que cuidar muito daquilo que você está falando, a forma, o tom e o momento certo de poder estar pronunciando, comunicando, contando, falando, fofocando. Gente, sejam bem-vindos então ao nosso canal. Você que está chegando a primeira vez, nós temos aqui um propósito de treinar o seu relacionamento, pois nós entendemos que não existe relacionamento fraco, mas treinamento é relacionamento não treinado, né? Tudo nós temos que treinar nessa vida. E hoje nós vamos contar aqui algumas verdades que ninguém te contou ainda, né? Palavras ferem ou curam, dependendo do tom. A maior parte dos conflitos não começa com o conteúdo, mas com o jeito. É o jeito de falar, vamos colocar isso na cabeça. Muitos casais não percebem que falam certo, mas soam errados. Essas são as verdades que nós vamos estar tratando aqui hoje, né? O poder do olhar, do tom e do tempo, do momento certo de falar. Quando eu falo tom, gente, é o tom de voz, né? Uma coisa é você falar uma frase em um tom mais agressivo, e outra coisa é você falar em um tom com respeito, com educação, né? Então vamos lá, o olhar, tudo começa com o olhar. O olhar julga ou acolhe. Isso é uma grande verdade que nós já queremos aqui compartilhar com você. A forma que você olha, então, quando você comunica, né? Quando você não olha, você está passando o quê? Desprezo. Está conversando com a pessoa e não está olhando para ela. Isso soa desprezo. O tom acusa ou abraça. O tom também é extremamente importante, né? A forma que você está colocando emoção nas suas palavras. E o tempo, você espera o coração do outro estar aberto ou fala quando ele está em defesa. Então, ou seja, a pessoa está em defesa ali, a pessoa está com raiva, irada, e você vem falar alguma coisa, você vai esperar o quê, né? Espera o coração se abrir, espera os ânimos se baixar, então você vem e fale. Então vamos dar alguns exemplos práticos aqui. Não é a mesma coisa dizer, você nunca me escuta com raiva. Então quando você fala assim, ó, você nunca me escuta. Meu amor, você nunca me escuta. Você precisa me ouvir mais. Outra coisa é você com raiva. Você nunca me escuta. Aí a gente já fica até, né, chateado ali também nessa hora. Então, meu Deus do céu. Ou esperar a noite, né, tocar na mão e dizer: amor, posso falar uma coisa que está doendo aqui dentro? Posso falar uma coisa que está me incomodando? Pega na mão, olha nos olhos. Isso é muito bacana, gente. Vamos ensinar para vocês aqui, olha, como usar 3 armas para poder curar através da sua comunicação, olhar com presença. Olhe nos olhos, sem celular e sem desviar a sua atenção. Segundo, o tom de voz pacificador. Mesmo com firmeza, escolha o tom que você gostaria de receber. Treine isso. Pense bem, qual que é o tom de voz que você gosta. Então você vai também procurar fazer dessa forma, falar, se expressar dessa forma. Terceira arma aqui, importantíssima para curar na comunicação. O tempo certo. Nunca resolva no calor, porque é no calor do momento ali, tá? Os ânimos vão abaixar, as coisas vão se acalmar, aí você vem e fala. O Espírito Santo ele opera no tempo do coração, não na pressa do ego, gente. A gente precisa entender como que Deus opera, como que Deus age, né? Se você mudar o olhar, o tom e o tempo, o outro vai começar a se abrir. Essas são as 3 armas que eu já quero aqui entregar para você. Olhar, tom e o tempo. Então, quando você falar, olhe nos olhos, mude o tom de voz, espere o tempo certo. Então, você está tendo uma briga aí, o casal que está me ouvindo está brigando, está nervoso, teve algum problema aí, está tendo uma discussão, espere um momento. Fala com a pessoa, não, vamos esperar um pouquinho, vamos acalmar, depois a gente conversa. Então, você vem depois olhando nos olhos, você vem com um tom de respeito, não com gritaria, não com aqueles tons altivos, mas com respeito e falando com firmeza e no momento certo. Isso, gente, é uma arma muito poderosa. Eu já venci muitas batalhas usando essas armas aí, tá?
Às vezes o que falta não é um conteúdo novo, uma informação nova, mas é a forma realmente de se expressar, tá, gente? Então eu quero que você, já pra gente iniciar a nossa conversa aqui, comenta aqui embaixo. Eu escolho curar com o meu tom de voz. Então você vai mudar o seu tom de voz. Então, meus amados, a gente vai aqui caminhar mais um pouquinho. Eu quero mostrar aqui alguns tópicos para você, depois dessa introdução. O poder do olhar, o tom e do tempo na comunicação conjugal. Então, eu já disse aqui, já dei uma adiantada para vocês na importância. Hoje já é o segundo vídeo do módulo 2. Nós estamos aqui caminhando em sequência, né? O assunto tem toda uma programação. E eu quero deixar aqui um versículo base, que eu até já usei esse versículo na aula passada. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então tá vendo que existe um tom, né? Existe uma forma, no momento certo. Então, se o momento certo existe fúria, você vai usar uma palavra branda, tá? Porque a palavra dura naquele momento que a pessoa está na defensiva não vai te ajudar em nada. Você vai chegar, só vai ter discussão mesmo, né? Só vai ter mais discussão, mais problema. Então esse versículo para mim, ele é um versículo chave, né? Que explica sobre isso, como a gente pode pacificar momentos de conflitos ali, né? Momentos de furor, de ira, usando apenas o poder da palavra, né? O problema não é o que você fala, é como você fala. A comunicação não começa com palavras, começa com energia emocional. Eu vou ter que dar uma pausa nisso aqui, gente. A comunicação não começa com palavras, começa com a energia emocional. Então você precisa colocar energia nas suas palavras, você precisa se conectar com a pessoa primeiramente, né? O olhar, o tom, e sempre eu vou repetir isso, que essas são as três armas principais. O olhar, o tom e tempo revelam mais do que o conteúdo da frase. Isso serve para tudo na sua vida, para os seus negócios, se você é vendedor, se você trabalha com a comunicação, se você tem um ministério na igreja. Aqui está o segredo, gente, para uma boa comunicação. E principalmente, o seu relacionamento precisa dessa comunicação saudável, eficaz, com um bom olhar, saber olhar, falar com o olhar, expressar com o olhar. O seu tom de voz. Tem hora que você pode alterar o tom, você pode subir mais o tom da sua voz, tem hora que tem que descer, tem que saber o momento certo, né? E isso a gente vai aprendendo na prática, é só você não subestimar a sua inteligência e treinar, tudo é treino, né? Então existe o tempo, o momento certo para a gente poder falar da forma certa, no tom certo. Muitos casais se machucam não pelo que dizem, mas pelo jeito como dizem. Então a forma que se fala, meu Deus, como eu vejo quantas pessoas que são ignorantes nisso, não sabem conversar, são totalmente amadores, estúpidos, maridos ignorantes, estúpidos, grosseiros, né? Que conversa na frente das pessoas, maltratando a esposa e quando vai falar com a esposa, aquela grosseria. Gente, isso é horrível, isso é altamente constrangedor, né? Isso não é coisa pra gente, nem para servos de Deus. Três linguagens invisíveis da comunicação. Vamos falar sobre essas três linguagens então. O olhar, e eu sempre vou repetir aqui, tá, queridos? Essa aula de hoje eu vou repetir para que entre na sua cabeça. As três linguagens, eu falei na introdução sobre três armas, mas agora eu vou falar sobre três linguagens, que são a mesma coisa. O olhar pode ser de julgamento ou de acolhimento. Então, quando você olha, você pode estar olhando com aquele olhar altivo. A Bíblia até vai falar, Provérbios, que Deus, ele odeia algumas coisas, e uma delas são pessoas que têm um olhar altivo. Esse negócio de olhar de cima para baixo, isso não dá muito certo, não. Aquele olhar de julgamento, né? E pessoas que desviam o olhar, pessoa que desdenha, né? Pessoas que são indiferentes, olha com frieza, transmite presença, né? Então, ou seja, desvia o olhar, olha com frieza, a pessoa ela não transmite uma conexão ali, ela está transmitindo mais indiferença, é uma pessoa totalmente ali soberba e indiferente. Com o olhar já dá para poder transparecer isso. O tom de voz, mesmo uma frase certa, pode se tornar agressiva dependendo do tom. A voz muito alta, sarcástica ou fria quebra a confiança. Talvez até as risadas. Sabe aquela pessoa quando fala algo e dá uma risadinha no final? Meu Deus do céu, parece uma coisa tão diabólica, né? Aquela risada.
Aquilo é tão diabólico, gente. Meu Deus do céu. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai comunicar, a gente vai conversar, porque a forma que a gente expressa isso fala muito mais do que o conteúdo que está sendo entregue. O tempo, a linguagem do tempo, falar na hora errada, o outro se fecha. Então, falar na hora errada é igual o outro se fechar. Comunicação madura espera o coração estar disponível, não defensivo. Então, isso que é maturidade. Espera o coração se abrir ali, espera os ânimos se abaixar e vai lá. Eu encaro a situação e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. A estratégia conjugal para a conexão. Olhe nos olhos quando for falar de algo sério. Fale com um tom que você gostaria de ouvir. Espere o momento certo onde o outro pode escutar de verdade. Então, se você tem um caderninho aí, já vai escrevendo. Ó, estratégia conjugal para conexão. Olhe nos olhos quando for falar de algo sério. Fale com um tom que você gostaria de ouvir. E espere o momento certo onde o outro pode escutar a verdade. Então sempre é a mesma regrinha, tá? Eu estou repetindo aqui para poder realmente entrar na sua cabeça e vocês memorizarem. Por isso que o exercício da semana é tão fácil, tão simples, é o desafio para você, casal. Vamos lá. Escolha uma conversa que costuma gerar tensão. Vocês que sabem qual conversa que é, né? Eu vou falar sobre filhos, falar sobre parente, cunhado, sogra, dinheiro, o que é que vocês conversam que sempre viram atenção. Então o desafio de vocês será isso, vocês vão treinar juntos. O olhar tem que estar presente. Então quando vocês forem conversar sobre isso, vocês devem olhar, né, olhos nos olhos, olhar presente, marcar presença com o olhar. Ó, tô aqui, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Um tom de voz mais sereno, tá? Então, um tom de voz sereno não é aquele tom de voz morteiro, desanimado e nem acelerado e nem altivo, né? Um tom de voz normal, como eu estou conversando com você aqui, tá? Um olhar penetrante, passando firmeza. Um tempo em que ambos estejam calmos. Então, espera o momento certo e vocês vão tocar naquele assunto. Pensem em algo que até hoje vocês não resolveram. Uma situação que ficou para lá, vocês deixaram, colocou um pano quente por cima e pronto. Então fala, vamos destampar aquilo ali, vamos resolver aquele detalhe, aquele problema, sem briga, sem altivez, sem fúria, com calma, olhando nos olhos, escrevam depois como cada um se sentiu. Vocês vão ver a vitória que vocês vão obter a partir desse desafio. Vocês vão ver que isso não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. É muito simples. Depois que vocês fazem a primeira vez, aí, meu querido e minha querida, vocês descobriram realmente as verdadeiras armas ou as linguagens poderosas para a comunicação e para poder resolver os conflitos de vocês e o relacionamento de vocês, tá certo? Então fica aí o desafio, fica aí a atividade para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like, deixar os comentários aí, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que estão precisando, tá ok? Um abraço no coração de vocês então, que Deus os abençoe, tchau, tchau.